Vamos abrir nossas Bíblias na terceira epístola de João. Continuando a mensagem da semana passada, nos versículos 3 e 4. Ontem nós estivemos na comunidade evangélica Nova Aliança, pastor Arídio, pastor Joel, e eles estão fazendo 31 anos, né? E o tema da festa é o texto de Lamentações 3:21, quero trazer a memória que me pode dar esperança. Então ontem eu tive que pregar sobre lamento, né? Sobre tristeza, sofrimento e lamentações. Aí hoje João vai falar de alegria, não é? Então ontem eu estava no espírito do lamento de Jeremias e hoje, queira Deus, que todos nós estejamos no espírito da alegria de João. Amém? Terceira João. Dando um spoiler, né? Aí eu perguntei, Túlio, o tema da festa é Lamentações 3:21. Qual o texto que você vai pregar? Qual o tema aí que você vai pregar? Falou, vou pregar pós-milenismo. Falei, mas não te deram um tema para pregar? Então, a esperança é o pós-milenismo. A esperança é que Jesus vai... que Jesus reinará sobre toda a terra. Então essa é a esperança de Jeremias. Vou pregar o pós-milenismo. Falei, tá certo. Deixa eu só achar aqui entre as minhas anotações o texto. Muito bem. Vamos ler versículos 3 e 4. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo ou maior alegria do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Mais uma vez, Senhor, estamos diante da Tua santa palavra. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Senhor. Nós amamos a Tua palavra porque ela é demonstração da Tua graça para conosco. Isso demonstra que o Senhor requer de nós e que nós seremos conformados à imagem de Cristo. E tudo que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã é que o Senhor fale aos nossos corações. Não aquilo que queremos ouvir, pode parecer um jargão, mas é verdade. Não o que queremos ouvir, mas a exortação que vem do Teu Santo Espírito. Fale conosco, Deus. Alimenta-nos pela Tua palavra, porque nós sabemos, Senhor, que não existe, em última análise, mensagem boa ou ruim. O que existe é uma pregação fiel à Tua palavra e uma aplicação no coração feita pelo Teu Espírito. E isso nós não podemos fazer, Senhor. Então nós te pedimos, faz a Tua obra, que o Teu Espírito faça com que a Tua palavra dê frutos em nosso coração, frutos de arrependimento, de paz, a 100 por 1. E nessa manhã especificamente, frutos de alegria, assim como João se alegrava. É nossa oração, no nome santo do nosso amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vimos aqui, irmãos, na última mensagem, que João está dizendo que havia se alegrado com a informação de que Gaio andava na verdade. Ele diz no versículo 4 que nada dava mais alegria, nada deixava João mais alegre do que receber o bom testemunho de que Cristo estava sendo glorificado na vida de alguns irmãos. Uma pequena recapitulação para nós entendermos o espírito dessa mensagem. Nós vimos que quem nasce de novo... nasce com novos sentimentos. Ninguém nasce de novo para ser igual era antes. Você imagina? O coração de um incrédulo, um coração que está morto nos seus delitos e pecados, que só possui uma única natureza, que é a natureza humana decaída, ter os mesmos sentimentos de um coração que foi regenerado pela graça e recebeu a verdadeira fé. Faz sentido isso para você? Um coração que está morto nos seus delitos e pecados e um coração que nasceu de novo, um coração regenerado, ter os mesmos sentimentos? Então, é próprio daquele que recebeu um novo coração, de um coração regenerado, produzir sentimentos e afeições novas. Então, nós vimos aqui que o homem, quando nasce de novo, ele não vai apenas se conformando exteriormente. Não é que Deus vai fazendo e realizando na vida dele uma santificação exterior. Do tipo, esse homem tinha mania de mexer naquilo que não era dele. Ele lá no trabalho dele, ele pegava um dinheiro que não era dele. Então, a partir de agora, ele não pega mais, ele até está mudando, ele tinha esse hábito, agora ele está diminuindo aos poucos, progressivamente. Não é que Deus não faça isso, é por óbvio que Deus faz, isso é santificação também. Mas a santificação ela é de dentro para fora. Então significa que Deus também está conformando o nosso interior. E veja, irmãos, isso é fruto da verdadeira fé e faz parte da nossa salvação.
Pense aqui comigo. É parte da nossa salvação termos em nosso coração sentimentos novos, sentimentos santos sendo produzidos. Porque veja, a inadequação dos nossos sentimentos, a inadequação do nosso interior é culpa do pecado. Nós usamos alguns termos, né? Alguns termos teológicos. Por exemplo, natureza humana decaída, vontade decaída, inclinação da carne. O que é isso quando nós falamos isso? Significa que eu tenho desejos devido à minha natureza pecaminosa. Eu fui afetado pelo pecado de tal maneira que eu tenho desejos que eu não deveria ter, são desejos inadequados. Então nós também estamos sendo salvos desses desejos inadequados. Então Deus, na sua obra de santificação, está fazendo com que o nosso coração regenerado pare de produzir esses desejos inadequados. E não somente isso, ele coloca sentimentos adequados no nosso coração. Porque o homem natural não pode ter os sentimentos adequados. Ele não reage da maneira que deveria reagir. Por quê? Porque ele está inclinado à carne. Ele está sofrendo influência do pecado. Então hoje nós não temos apenas uma natureza decaída. Aqueles que receberam um novo coração também possuem a própria natureza de Cristo. Então nós estamos produzindo, isso é parte da obra da salvação, nós estamos produzindo sentimentos iguais aos sentimentos de Cristo. É por isso que nós falávamos na escola dominical: ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. Por que quem fez isso? Quem teve esse sentimento? Cristo. Então estão sendo produzidos dentro de nós, não a medida perfeita, é claro, nós só teremos sentimentos perfeitos no céu, mas a nossa salvação já está sendo operada agora, de maneira que nós estamos produzindo sentimentos adequados. Sentimentos que eram os sentimentos antes da queda. Percebe isso comigo? Então, muito bem, 3 pontos rapidamente. Nós vimos que a alegria do Espírito, a alegria do Senhor, a alegria da salvação, ela não ignora as circunstâncias. Não é que a Bíblia está mandando você tapar o sol com a peneira, tá? Não é que a Bíblia não fale de lamentos. Eu acabei de dizer que ontem nós estávamos pregando sobre dor, sofrimento. Então, a Bíblia não ignora as circunstâncias, mas a alegria da salvação, a alegria do Espírito, ela é poderosa o suficiente para coexistir com a tristeza. Ela é um produto do novo coração, do coração regenerado, e ela pode coabitar com a tristeza. Então nós estamos tristes, nós nos lamentamos, nós sofremos nesse mundo decaído, mas ao mesmo tempo, coexistindo juntamente com a tristeza, estão sentimentos santos produzidos por esse novo coração. E isso é fundamental, irmãos, porque o que demonstra o sinal de um novo coração são justamente esses amores novos. Como eu disse, não faz sentido um coração do incrédulo sentir a mesma coisa do coração regenerado. Eu amava coisas que eu não amo mais quando meu coração foi transformado. Eu possuo amores novos, sentimentos novos. Deus está me adequando ao céu, é um processo. Segunda coisa que nós vimos na semana passada é que, apesar disso, apesar de não ignorar as circunstâncias, a alegria do Espírito nada tem a ver com as circunstâncias. Então não é aquela alegria que depende de como as coisas vão ao nosso redor. Nós vimos, né, que não depende do temperamento. Promessas foram feitas de alegria àqueles discípulos que eram tão diferentes nos seus temperamentos. Então não depende dos seus traumas, da sua construção de vida. Os apóstolos tinham construções de vida diferentes, personalidades diferentes, e ainda assim foi prometidas a eles uma alegria na qual ninguém poderia tirar. E por fim, nós vimos que um coração regenerado, aquele que recebeu um novo coração, enxerga valor em Cristo. Ele se alegra na sua salvação, ele tem a exata noção daquilo que aconteceu com ele, quem ele era antes e depois da salvação. Henrique, por que nós vamos continuar nesse texto? Por que nós vamos continuar nesse tema? Vocês vão ver, eu fiz uma breve pesquisa aqui que eu queria mostrar para vocês. Tá? Uma pesquisa feita na versão da ARA. Pois bem, alegria e seus sinônimos aparecem na Bíblia cerca de 200 vezes. Tá? Dependendo da fonte da pesquisa, uns dizem que é um pouco mais, há divergência. Eu não peguei a Bíblia e contei, então eu pesquisei. Uns dizem que é um pouco mais, um pouco menos. Eu cheguei num número médio aqui de 200 afirmações ou 200 usos da palavra alegria ou dos seus sinônimos. Pois bem, eu escolhi, a título de comparação, uma outra palavra muito proeminente na Bíblia, o amor. Amor e amar. Claramente, amor teria mais citações do que alegria. Pois bem, amor e amar
as variações e suas variações sugeridas aparecem mais ou menos, aí a variação um pouco maior, entre 300 e 500 vezes. Então perceba, alegria aparece 200 vezes e amor ou amar aparece entre 300 e 500 vezes, dependendo da fonte. Fiz uma outra comparação. A palavra amar, né, no imperativo, alegria no imperativo, ou seja, alegre-se ou alegrem-se, aparece 46 vezes, um número menor. Veja, a ordem de se alegrar aparece 46 vezes na ARA, na Almeida Revista e Atualizada. E a palavra obediência, no imperativo, ou seja, obedeça, ou obedeçam, seja no singular ou no plural, aparece 27 vezes. Então, alegria no imperativo aparece 46 vezes, enquanto obedeça aparece 27 vezes. Percebe? Veja, eu não estou querendo aqui propriamente estabelecer uma ordem de importância dos assuntos, a ideia não é essa, mas é mostrar a relevância do tema. É mostrar que a alegria na Bíblia, ela é importante. E nós negligenciamos esse assunto. Nós falamos menos de contentamento do que deveríamos falar. Nós deveríamos falar mais de alegria. Só a Escritura, não é somente a Escritura, também passa por isso. Passa por nós darmos o peso correto ao que a Bíblia diz. Nós devemos dar o peso aos temas na mesma proporção que a Bíblia diz. E nós temos negligenciado, eu digo nós, a igreja, nos nossos tempos, nos nossos dias, de forma geral, o tema da alegria. Deus nos ordena, alegrem-se. Existe mais esse termo do que obedeça. Percebe? Ainda que haja, nós poderíamos falar aqui dos termos, porque o próprio termo alegrar-se já é uma ordem de obediência. Mas a ideia não é essa, não é estabelecer proeminência. É apenas te mostrar que o tema é relevante. O que nós sentimos em relação a Deus importa. Percebe? Deus está interessado em como nós nos sentimos perante Ele e sobre Ele, acerca da sua salvação. Então veja aqui, as minhas atitudes externas, elas devem ser acompanhadas do espírito correto. Isso desde o Antigo Testamento, tá? Aquilo que eu faço externamente deve ser acompanhado de um espírito correto. Vou dar exemplos. Atitude externa, vir à igreja. Me é exigido congregar. Atitude externa, vir à igreja. Espírito correto, com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós vamos encontrar na Bíblia diversas citações da alegria que os salmistas, por exemplo, tinham quando eles iam à casa de Deus. Então, atitude exterior correta, ir à igreja. Mas me é exigido um espírito correto, uma atitude interior, ir à igreja com alegria. Então, perceba, não é nem que me está vedado ou proibido ir triste. Como é pesaroso ir para a igreja, que cansado, como é enfadonho. Não é nem só isso que está proibido. Até a apatia está proibida. Deus não deseja uma religião apática. Eu vou para a igreja também, mas se me chamarem para outro compromisso, também quem sabe. Ou tanto faz. Não é muito relevante para mim acordar o domingo e congregar. Deus não deseja uma religião apática. Então, atitude externa, ir à igreja. Atitude interior, espírito correto, com alegria. Mais um exemplo. Atitude exterior exigida, dar oferta. Os crentes devem ofertar daquilo que recebem, proporcionalmente. Mas qual é a atitude, ou qual o espírito correto? Com alegria. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então me é exigido uma atitude exterior e um espírito correto, porque Deus está nos salvando dos maus sentimentos, irmãos. Deus está salvando o nosso interior, não somente o exterior. Nós temos exemplo, por exemplo, de Ananias e Safira, não é? Que tiveram uma atitude exterior, em certo sentido, correta, ainda que eles mentiram, mas tudo bem. Tiveram uma atitude correta no sentido do ofertar, mas porque não tiveram um espírito correto, o que aconteceu com eles? Eles morreram. Foram mortos, porque mentiram ao Espírito Santo. Então a alegria, ela não é um sentimento opcional, ela é uma disciplina espiritual. Eu devo me alegrar. Você deve se alegrar. Mas Henrique, ao mesmo tempo você disse que ela é fruto da graça, ela é fruto de um coração regenerado. Ela é fruto da graça, então é Deus quem opera a alegria. Ao mesmo tempo existe a ordem de eu me alegrar. Então o que eu devo fazer? Você deve despertar o dom que há em ti. Desperta o dom que Deus derramou sobre a sua vida e alegre-se. Utilize-se dos meios de graça. Desperta a graça que há no seu coração. C.S. Lewis, entre tantas frases geniais, ele tem uma que é muito bonita, que ele diz assim, no céu, alegria é coisa séria. C.S. Lewis disse.
No céu, alegria não é brincadeira. No céu, alegria é coisa séria. E eu te pergunto, você acha que você pode pedir a Deus condições para fazer aquilo que Ele mesmo exige de você? Veja, Deus exige alguma coisa de você, ele te manda fazer algo. Você acha que você pode pedir a Deus ajuda ou condições para fazer isso que Ele mesmo exige de você? Você pode pedir? Claro que sim. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, nós não aprendemos? Não nos deixe cair em tentação. A ordem é para nós, ó, não caia em tentação. Não peque. Nós temos a exigência de sermos santos. Mas nós podemos orar, Senhor, não me deixe cair em tentação. Então eu posso orar a Deus e pedir coisas que Ele exige de mim. Eu posso pedir condições. E a alegria é a mesma coisa, irmãos. Se você não consegue sentir a alegria da salvação, se você não tem desfrutado desse privilégio do pacto, desse privilégio da aliança que é se alegrar no Senhor, e se você não tem conseguido cumprir esse mandamento de se alegrar, peça a Ele. Fala, Deus, tá na Bíblia mesmo, eu tô vendo aqui que o Senhor manda eu me alegrar, mas eu não consigo. Eu não consigo sentir essa alegria na salvação. Eu não consigo enxergar motivos para me alegrar em Cristo, não dessa maneira. Eu não me sinto tão alegre assim. Peça a Ele. A alegria, ela se refere à felicidade pessoal, que é produzida na mente pela influência do Evangelho. Deus está interessado em como nós nos sentimos em relação a Ele. A religião que Deus exige não é uma religião apática. Vou te dar mais um exemplo. Quais são os elementos do culto? Pode responder. Quais são os elementos do culto? Leitura e pregação da palavra. Pode, claro. Nós podemos acrescentar, é isso mesmo. Nós podemos acrescentar aí os sacramentos, não é? E o momento da oferta. Muito bem. Então, entre os elementos do culto, há o louvor. Você já se perguntou e já meditou por que Deus escolheu a música, o canto como um elemento de culto? Ele poderia escolher qualquer outra coisa. Mas ele escolheu aquilo que agrada a ele. Por que Deus escolheu a música para ser um elemento de culto, para existir durante o culto a ele? Por que Deus se agrada da música? Por que Deus quer receber louvor? Você já se perguntou? Vamos ler então? Salmo 100, versículo 2. Diz assim, ó. Salmo 100, versículo 2. Vamos ler todos juntos. Salmo 100, versículo 2. Vamos ler, está aqui projetado, ó. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Aqui, irmãos, é o paralelismo hebraico. Lembra daquela figura de linguagem que os judeus usavam na hora de escrever? Então a primeira parte é sinônimo da segunda parte. A primeira parte esclarece a segunda parte. Elas estão dizendo a mesma coisa. Ou seja, servir ao Senhor com alegria é sinônimo de entrar diante dele com canto. Então Deus escolheu o canto para que nós demonstrássemos a nossa alegria. Versículo 4 do mesmo Salmo 100. Diz assim, ó: entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome. Mais uma vez aqui o paralelismo. Entrar pelas portas com gratidão é sinônimo ou é a mesma coisa ou é efetivo a partir do momento em que eu entro nos seus átrios com louvor. Então gratidão e louvor são a mesma coisa no texto. Então eu louvo, eu canto porque eu me alegro em Deus e porque eu sou grato a Deus. É por isso que Deus escolheu o canto, a música, o louvor como um elemento de culto. O que é o culto na visão reformada? O que é o culto na visão reformada? É Deus se reunindo com o povo da aliança. É Deus se reunindo com o seu povo. Então veja, Deus escolheu um povo, fez uma aliança com um povo e ele se reúne no culto. Essa é a nossa visão de culto. E o louvor é o elemento do culto que expressa a satisfação interior e o contentamento do povo de Deus para com o seu Deus. Então há uma reunião entre Deus e o seu povo, o povo da aliança. E nós temos o louvor, ou no louvor, o elemento que expressa a gratidão, a alegria. Fala, Senhor, eu não queria estar em outro lugar. Obrigado, Jesus, pela salvação. Obrigado pela... você poderia escolher qualquer outra coisa. Não, eu não quero, Senhor. Que alegria te servir. É um privilégio para mim. Eu estou alegre de estar nessa aliança. O culto é Deus com o povo da aliança.
Então o povo da aliança vira para o seu Deus e fala assim: Senhor, tu és o meu Deus, obrigado. Eu estou alegre de te servir. Eu não queria servir a outro Deus. Eu não queria estar em outro lugar. Eu queria a vida que o Senhor escolheu para mim. Eu queria Cristo. Eu estou alegre com isso. Spurgeon, comentando o Salmo 100, ele diz assim, ó: o nosso Deus feliz deve ser adorado por um povo feliz. Olha o que Spurgeon diz. O nosso Deus feliz deve ser adorado por um povo feliz. E aqui não é possível desassociar o elemento externo do interno. Você não vai encontrar um texto no qual o canto, o louvor, é desassociado da alegria, é desassociado da gratidão. Perceba aqui, irmãos. Vou ler aqui Filipenses 1, do 15 ao 19. Olha o que diz. Espero que os irmãos me entendam. Ele disse assim, ó: verdade é que alguns pregam Cristo por inveja. Então aqui o elemento do culto é a pregação, tá? Aqui o elemento é a pregação. Alguns pregam Cristo por inveja, ou seja, o elemento externo é a pregação, mas o elemento interno está correto? Inveja? Pregar com inveja? Não está correto. Então percebe? Alguns pregam Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Ou seja, há quem administre esse elemento do culto, que é a pregação, com o sentimento interior correto, mas há quem não faça assim. Há quem administre esse elemento do culto com a disposição interior incorreta. Continuando. Uns, na verdade, anunciam Cristo por contenção, não puramente, mas outros por amor. Versículo 18. Mas que importa? Olha o que Paulo pergunta. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto eu me regozijo, porque eu sei que disto me resultará salvação. Então perceba que na administração do elemento pregação da palavra, não é exigido por aquele que administra um sentimento interior correto. Não é que não seja adequado, né, irmãos? É claro que não deve se pregar por fingimento. Mas só para os irmãos entenderem. E é claro que também para aqueles que ouvem a palavra de Deus, ela só terá aplicação, esse elemento do culto, se o Espírito Santo infundir a palavra no coração. Então há, nesse sentido, uma exigência interior. Mas quanto àquele que administra o elemento do culto, não é exigido necessariamente uma conformidade interior, desde que Cristo seja anunciado, ou seja, desde que a palavra seja pregada com fidelidade, aquele que administra o elemento, veja, é irrelevante, em certo sentido, o tipo de disposição interior que ele tem. Quando nós estudamos os sacramentos, por exemplo, há uma diferença muito grande entre como nós vemos os sacramentos e os católicos veem o sacramento. Nós estudamos há pouco tempo aqui, não é? Os sacramentos. Nós vimos o quê? A eficácia do sacramento depende da piedade interior daquele que administra o sacramento? Depende ou não? Não. E se aquele que administra o sacramento estiver em pecado? Muda alguma coisa? Não. Para o participante muda. É necessário uma graça interior, porque o sacramento é a graça visível, né? É um símbolo de uma graça invisível através de símbolos. Então, perceba aqui, né? Eu não estou excluindo desses elementos do culto, por favor, a conformidade interior. Não é isso que eu estou fazendo. Mas só para te mostrar que quanto ao louvor, quanto a esse elemento do culto, você não vai encontrar um texto desassociando o elemento externo da atitude interior. Você não vai encontrar. Por quê? Nós podemos, inclusive, considerar que no louvor, nesse elemento do culto, quem é que administra? Toda a congregação. Não há propriamente alguém administrando, senão a congregação. Ou seja, é exigido daqueles que participam desse elemento do culto alegria e gratidão. Cante com alegria. Cante com gratidão. Estou cantando por dentro. Tem gente que vai me responder. Não, por dentro eu estou cantando. Elemento externo, cante. Elemento interno, com alegria. Estou cantando na mente. Você não está cantando. Cante. Elemento interno, com gratidão. É um momento do culto em que o povo da aliança se vira para o Deus da aliança e fala: eu estou alegre de estar aqui. É bom estar aqui. O Senhor me salvou. Eu estou alegre na salvação. Veja, irmãos, Deus poderia escolher poderia ou não escolher qualquer outro elemento do culto? Sim ou não? Ele é Deus. Ele escolheu os elementos santos, os elementos bons, os agradáveis. Os elementos corretos. Não poderia haver outro elemento. Ele escolheu o louvor como um momento do povo da aliança demonstrar sua gratidão e sua alegria.
Qual é o contexto aqui do Salmo 100 que nós vimos? Havia um cortejo, o povo estava indo em direção ao templo e eles iam cantando com alegria. Então, enquanto eles se aproximavam dos portões, dos átrios do templo, eles continuavam os louvores. E a própria letra do salmo ia exortando eles a ficarem alegres. Percebe? Eles estão indo, cantando, chegando perto do templo, chegando nos átrios, chegando nos portões. E a própria letra está falando, olha, servir ao Senhor com alegria, celebrar com júbilo ao Senhor. Então, percebe que a letra e a atitude deles ia se retroalimentando? Então, tudo que a lei ordenava para aqueles homens, o culto, os sacrifícios, os ritos, os votos, as promessas feitas, tudo deveria ser cumprido com alegria. Como nós nos sentimos com relação a Deus importa. Deus se importa como o nosso coração se sente em relação a Ele. Deus exige de nós essa religião. Eu anotei aqui o comentário que a IRP tem, né, que o Túlio fez, do Salmo 100. Aí o Túlio anotou o seguinte comentário: a religião do Deus verdadeiro pretende tornar a humanidade feliz. A religião do Deus verdadeiro pretende tornar a humanidade feliz, porque nós estamos sendo salvos dos nossos maus sentimentos. Faz parte da salvação. E perceba, irmãos, isso aqui que nós estamos lendo no Salmo 100 é na Antiga Aliança. Veja, nós estamos lendo o Salmo, onde o que eles tinham eram promessas, eram sombras, eram tipos. Quanto mais nós, na Nova Aliança, em que nós temos o cumprimento de tudo que foi prometido a eles, através de Cristo. Eles tinham sombra, as sombras, e eles se alegravam. Nós temos a substância. Eles tinham tipos que apontavam para Cristo. Nós temos Cristo. Eles se alegravam com os tipos. Quanto mais é exigido de nós alegria, porque nós temos a Cristo, a substância, o cumprimento das promessas, a fonte de toda alegria. Cristo é a alegria dos homens, que foi prometida no Antigo Testamento. E aqueles homens se alegravam só com a promessa. Se eu chegar para o Pedro e falar assim, Pedro, se você com 18 anos passar no vestibular, eu vou te dar um carro. 0. Ele vai ficar alegre, não vai? É uma promessa boa. Mas quando ele fizer 18 anos e eu entregar a chave, ele vai ficar mais alegre. Porque a promessa foi cumprida. Então no Salmo 100, eles se alegravam com promessas, com tipos. Quanto mais nós, na Nova Aliança, que temos o cumprimento das promessas. Alegre-se na salvação, na graça que há em Cristo Jesus. Eu vou ler 3 salmos aqui na sequência, 95, 97 e 98. Apenas um versículo em cada. Vamos ver aqui o elemento externo do canto junto com o elemento interno da alegria. Vamos lá. Salmo 95, 1. Vinde, cantemos ao Senhor, elemento externo. Agora, paralelismo hebraico. Com júbilo, alegria, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, vinde, cantemos ao Senhor. Como? Com alegria. Salmo 97, 12. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor. Tá, como é que eu faço isso, Senhor? O Salmo vai te responder, o paralelismo. Dai louvores à memória da sua santidade. Então, eu me alegro e eu canto louvores. Salmo 98, 4, 5. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer. Como eu faço isso? Cantai louvores. Percebe? Então, eu canto porque eu me alegro. E eu me alegro porque eu canto. Esse é o sentimento exigido. Sempre haverá, em toda atitude externa, um sentimento correspondente adequado. Não pense, irmãos, não pense, porque é uma compreensão errada de como o pecado nos afetou, se você pensa dessa maneira. Não pense que atitudes externas somente são aceitáveis. Porque se você sugere isso, você está sugerindo que o pecado só nos afetou nas ações. Mas qual é a abrangência do pecado? Completa. Ele afetou o homem inteiro, no interior e no exterior, no corpo e na alma. Nós fomos completamente afetados pelo pecado. Então Deus está nos salvando o quê? Completamente.
Há uma salvação interior sendo produzida por Deus. E vamos ver o que significa aqui se alegrar? Nessa toada aqui de louvor e alegria. Muito bem. Nesses salmos aqui existem duas palavras, júbilo e alegria. Se o Gedeon quiser me corrigir, professor de hebraico, pode me corrigir, se meu hebraico estiver muito ruim. Mas vamos lá. Júbilo aqui é roar, a primeira palavra. Significa, sabe o quê? Gritar. Levantar um som, gritar em triunfo, gritar de alegria. Isso é júbilo. E alegria é simha. Significa divertimento, felicidade, jovialidade. Os velhinhos aí, ó, jovialidade é alegria. Desfecho alegre, resultado feliz. Então assim, ó, eu canto por dentro. Não é cantar e não é alegria. Porque é gritar um som. Tem um som aqui sendo exigido. Percebe? Celebrar com júbilo faz barulho, tem som. E também tem o elemento interior, que é felicidade, jovialidade, é prazer. Então também cantar. Estou muito feliz. Eu estou muito feliz. Percebe? Então, veja. As duas palavras se combinam. Então eu canto, é o elemento externo. E eu me alegro no Senhor. Amém. A gente, irmãos, para acomodar as nossas ideias, a gente não pode esvaziar os termos nem o texto. Porque pode ser que você pense assim, não, Henrique, alegria não deve ser isso aí não. Aí você está esvaziando o termo. Para acomodar aquilo que o teu intelecto concebe. Ou para acomodar aquilo que está estabelecido na sua vida. Mas aí você está tentando acomodar o texto. Mas essa é a forma correta de fazer? Não. Nós temos que acomodar a nossa vida ao texto. Não o texto à nossa vida. Não é verdade? Nós pegamos o texto, vemos o que ele significa e acomodamos a nossa vida ao texto. Não é assim, ó, eu vou dar um jeitinho aqui, sabe? Rebolar o texto aqui para fazer encaixar naquilo que eu penso. Não é isso. Eu vou ler aqui um texto de Jonathan Edwards. Deus glorifica o seu nome de duas maneiras na vida de suas criaturas. Fazendo com que você o conheça e compreenda com a sua mente. Mas também Deus se glorifica em nós, comunicando a si mesmo em nosso coração, fazendo-nos deleitar e se alegrar com as manifestações que Deus faz de si mesmo. Vou continuar. Deus não é glorificado apenas quando a sua glória é vista e reconhecida, mas também quando a sua glória é admirada e é louvada. Quando aqueles que veem a glória de Deus, compreendem e deleitam-se nela, Deus é mais glorificado em suas vidas do que se eles tivessem apenas visto e compreendido. É mais ou menos aqui o que o salmista diz no Salmo 34:8. Ele diz assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provar aqui, segundo o F.F. Bruce, no seu comentário, provar é um homônimo de beber profundamente. Então ele está dizendo, o salmista está dizendo o seguinte, saboreie, prove, experimente, coma, beba. Sabe? Tenha essa sensação de que o Senhor é bom. Pedro fez referência a esse texto, a esse salmo, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim, ó, se é que já provaste que o Senhor é bom. É uma alusão clara ao salmo. Ou seja, Antigo Testamento, Novo Testamento. Então o salmista aqui está nos convidando para uma experiência pessoal, na qual aquele que provar, aquele que experimentar, verá que Deus é bom. Então aqui eu vou te dar um exemplo. Eu posso chegar muito animado, muito empolgado, para te dizer como é bom determinado restaurante. Como a comida lá é boa, o ambiente é agradável, tem um pôr do sol legal, e eu comi a melhor feijoada, ou o melhor prato que eu já comi, é muito bom. E eu estou muito empolgado em te contar aquilo. E você ao ouvir essa informação, pode ser que você tenha uma boa referência, pode ser que você fale assim, pô, um dia eu até vou lá, sabe? Vou nesse restaurante aí experimentar o que ele está me indicando. Mas isso não vai fazer um grande efeito em você. Você não sabe qual é o paladar. Isso não muda muita coisa na sua vida. E em última análise, se você não for lá experimentar, vai passar um dia, 2 e 3, você esqueceu. Você nem se lembra da referência que eu fiz ao restaurante. Outra pessoa vai te convidar para um outro lugar. Sabe por quê, irmãos? Porque ideias podem ser substituídas por outras ideias. Ideias podem ser substituídas.
Mas o salmista está convidando você para uma experiência pessoal. Ele está dizendo, experimente. O termo é beba profundamente. Beba profundamente. Experimente. E veja que o Senhor é bom. Se você experimentar, ninguém vai mudar essa ideia na sua mente. Porque você experimentou. Ideias são substituídas por ideias, talvez supostamente melhores. Mas aqui ele está nos convidando para uma experiência, para que você mesmo tenha noção. Não uma ideia vaga. Segundo Pedro aqui, ele sugere que aquele que experimentou verá, se é que já experimentaste que o Senhor é bom. Então Pedro, na verdade, está fazendo uma afirmação. Se você experimentar, você verá que Deus é bom. E como é que eu faço isso, Henrique? Eu bato muito isso nas mensagens, irmãos, que eu trago aqui. Não existe evangelho e religião de domingo, tá? Isso é muito importante. Não existe. Se você vive uma fé exclusivamente aos domingos, você nunca vai experimentar essa alegria. Nunca. Eu bato isso sempre. Se você sair daqui como se nada tivesse acontecido, e se você vive a sua segunda-feira como se o evangelho fosse mais uma área da sua vida qualquer, se não é a coisa mais importante para você, você não vai experimentar isso. Se você espera chegar o outro domingo, sabe? E vive uma vida de domingo na igreja apenas, e os outros dias não são dias nos quais você prova que o Senhor é bom, se dedicando à leitura da palavra, se dedicando à oração, à piedade, a fazer o bem ao próximo. Se você não medita naquilo que foi pregado durante a semana, você vai esquecer. Porque ideias são substituídas por outras ideias. Percebe, irmãos? Agora, se você se alimenta da palavra de Deus, se você ora piedosamente, se você tem uma disciplina espiritual constante, cada vez mais, progressivamente, você vai se alegrar em Deus. Então desperte o dom que há em ti. Talvez você fale assim, Henrique, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu sou crente mesmo, eu sou regenerado, meu coração é regenerado, mas não tem produzido tanto essa alegria. Então busque a Deus piedosamente. A pessoa assiste tanto de Netflix e ora 5 minutos. Como é que você vai experimentar alegria, irmãos? Você vai saber contar o nome do personagem, a história, tudo que aconteceu, mas você não vai experimentar alegria. É claro que não. Desperta o dom que há em ti. Henrique, eu sou crente mesmo, então há um dom em ti. Você recebeu um dom de Deus. Há uma fé verdadeira. Deus te salvou? Desperta o dom que há em você e alegre-se. A alegria é a consequência dessa noção da salvação, desse senso de misericórdia que há em Cristo. Então, na nova aliança, estabelecida em Cristo Jesus, muito mais excelente, uma aliança melhor, com promessas melhores e com promessas confirmadas pelo pacto consumado em Cristo, nós podemos experimentar uma felicidade espiritual sólida. Em meio ao sofrimento, Henrique, em meio ao sofrimento, você pode experimentar uma felicidade espiritual sólida, uma alegria indizível, como diz 1 Pedro no capítulo 1, uma alegria indizível. Você vai falar assim, Henrique, tenho certeza que em 1 Pedro 1, essa alegria indizível, esse pessoal lá estava bem de vida. Esse pessoal devia estar com família legal, bem de dinheiro, o negócio devia estar acontecendo legal. Ah, é? Você sabe qual é o contexto de 1 Pedro? Eles estavam dispersos das suas casas, sendo perseguidos, o governo confiscando seus bens, correndo o risco de perseguição e morte, e eles tinham uma alegria indizível. Então, na nova aliança, firmada nesse senso de misericórdia que há em Cristo, nós podemos experimentar essa alegria pela bondade de Deus. Eu caminho para o fim já, irmãos. Uma frase de Thomas Watson, um puritano. Ele diz assim, ó, a alegria atribui crédito à fé. A alegria atribui crédito à fé. Um crente alegre está atribuindo crédito à fé que ele recebeu, ao dom da graça de Deus. É um bom testemunho. Ser um crente alegre é um bom testemunho. Um crente que murmura de tudo, que reclama de tudo, que só sabe falar, ó vida, ó céus, se vitimizar, ter autopiedade, autocomiseração. Um crente que só vive murmurando, ele não atribui crédito à fé. Mas a alegria atribui crédito à fé. Eu vou ler o último texto para nós terminarmos, para você perceber como a alegria está atrelado a Cristo na nova aliança. Vamos ler o Salmo 118, 22.
Salmo 118, 22, 26. Henrique, como é que você vai falar de Cristo se você vai ler o Salmo? Você vai perceber todas as referências feitas a Cristo nesse Salmo. Vamos ler. Salmo 118, 22, 26. Diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto, maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salva-nos agora, te pedimos ao Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então perceba aqui, nós lemos muito esse salmo na hora de começar o culto, né? Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemo-nos nele, não é verdade? A gente sempre pensa isso. E é verdade, é uma boa aplicação. Todo dia foi o dia que o Senhor fez e nós devemos nos alegrar. Isso é verdade. Mas aqui está se referindo aqui. Esse Salmo 18 era um salmo de festa, era um dia da festa específico, tá? Então esse é o dia que o Senhor nos fez, é o dia da festa. O salmista está falando na aplicação imediata a festa na qual eles estavam indo. Mas Cristo repetiu o Salmo 118 na sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele é repetido nos evangelhos. Você pode perceber aí, ó, a pedra que os edificadores rejeitaram. Quem era a pedra rejeitada? Jesus, Cristo. Aí ele diz no final lá, ó, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso não foi repetido quando Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal? Então veja, esse salmo, de forma menos imediata, também é uma referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então que dia é esse que o Senhor fez e nós devemos nos alegrar? Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos e regozijemo-nos. É o dia em que Jesus entra em Jerusalém para entregar a sua vida em favor de nós e nos salvar. Então em que eu me alegro? Na salvação. Esse é o dia que o Senhor nos fez, o dia em que Jesus entrou em Jerusalém para entregar a sua própria vida. Então eu me alegro nesse dia, no dia que Cristo me salvou, no dia que ele se entregou na cruz por mim. Essa é a razão da minha alegria, esse é o motivo da minha alegria. É nisso que eu me alegro. Então, irmãos, para terminar, Deus está nos salvando de atitudes exteriores ruins, inadequadas, pecaminosas, mas também está nos salvando de um coração que produz maus sentimentos, que produz sentimentos inadequados, e está fazendo e produzindo no nosso coração regenerado novos sentimentos, sentimentos santos. Henrique, em que eu me alegro? Alegre-se nesse dia que o Senhor fez. Se alegre na salvação, porque Cristo um dia escolheu espontaneamente entrar em Jerusalém, entregar a sua vida e te salvar. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela tua salvação, ó Senhor. E muito alegremente nós cantamos, nos regozijamos e te agradecemos com muita gratidão no coração, porque não há melhor lugar para estar do que na tua presença, Senhor. Um crente que não está alegre em ti, está vivendo de maneira equivocada e não está desfrutando das alegrias e dos benefícios do pacto. Há um benefício em ser salvo de sentimentos inadequados. E nós queremos experimentar a cada dia mais, Senhor. E aqueles meus irmãos que já estão alegres em Ti, que o Senhor possa cada dia se revelar mais e mais em nossa vida, revelar conhecimento, revelar as belezas de Cristo, as belezas da salvação, para que nós possamos nos alegrar a cada dia, nos alegrar em Ti. Tu és a fonte da nossa alegria, ó Cristo. Não é o dinheiro, não é a família, ainda que essas sejam coisas boas. Nós desejamos essas coisas nesse mundo. Nós desejamos que o Senhor nos abençoe, mas muito mais. Ó Senhor, nós desejamos a comunhão contigo, nós nos alegramos na salvação. O que seria de nós, ó Senhor, se não fôssemos salvos pela tua infinita graça? Nós que não merecemos, nós que somos pecadores e não temos condição de nos salvar a nós mesmos. Mas nós te conhecemos por graça infinita, por misericórdia infinita em Cristo Jesus na cruz, e nós te louvamos. Obrigado, obrigado. Obrigado, Jesus, somos gratos e te louvamos por isso. E eu te peço, Senhor, que meus irmãos sejam repletos da alegria do teu Espírito, que o Senhor nos alegre em ti, no Santo Espírito, e que nós possamos cantar com alegria, que nós possamos ter uma atitude exterior correta e uma atitude interior adequada, fruto da tua graça, fruto de um coração regenerado. É isso que nós oramos, é isso que nós agradecemos e pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar com o quê? Com alegria.